Olá, graça e paz, bom dia, boa manhã, que realmente esse dia seja um dia cheio da graça e da misericórdia do Senhor e que nós possamos desfrutar da presença de Deus nesse dia. Estamos mais uma vez aqui no nosso 10º dia de campanha Clamor pela Cidade. Há uma alegria no meu coração em saber que estamos cumprindo com um propósito, com um chamado, cumprindo com uma designação do próprio Deus. Há um chamado de Deus sobre o clamor. O Senhor está sempre nos instruindo a clamar, dizendo que quando clamamos, o Senhor responde. Quando clamamos, o Senhor nos mostra, nos ensina coisas maravilhosas que ainda não conhecemos. Então, muito bom estarmos juntos para clamarmos a Deus pela nossa cidade. Clamarmos a Deus para que o Senhor manifeste a sua graça, a sua misericórdia, a sua cura, a sua restauração sobre a nossa cidade. Muito bem-vindo você já nesta manhã, muito bem-vinda, que o Senhor realmente recompense você e que, assim como temos feito nesses dias, a nossa live fica gravada e você pode compartilhar, como você pode compartilhar já, né? Nós vamos aqui, enquanto conversamos aqui, você pode compartilhar a nossa live aí para quantas pessoas você puder, os seus grupos onde você participa. Quero aqui desde já também dizer que todas as pessoas que são de outras cidades e que estão orando conosco pelas suas cidades, eu tenho recebido o cumprimento de pessoas de outros lugares, de outras cidades, de outros estados, para a glória de Deus. Estamos então começando a nossa live de oração. Você que está chegando agora, que você tenha realmente um bom dia e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, não é? E eu quero hoje ler mais um texto da palavra do Senhor. Enquanto isso, eu queria dar aqui um tempinho para você compartilhar e para outros ainda que vão chegar, acredito que estão chegando. Hoje vamos ler Neemias capítulo 2, versículo 2. Então você que está também se preparando para o trabalho, você que está já se preparando, já preparando o seu café da manhã, você que acordou só para participar da live e depois vai descansar um pouco mais, muito obrigado mesmo por você já estar aqui. Eu quero então ler Neemias 2:2, diz assim: o rei me disse, Neemias falando, né? O rei me disse, por que está triste o seu rosto? Pois não estás doente? Por que está triste o seu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. No versículo 1, ele diz que ele nunca antes estivera triste diante do rei. Não se fala aqui desde quando, há quanto tempo Neemias trabalhava, Neemias vivia em Suzã, fortaleza.
Mas não era pouco tempo, porque Neemias era um homem e Neemias estava ali servindo ao rei. E não é qualquer pessoa que chegou a qualquer momento que vai servir ao rei. Ele era uma pessoa conhecida, uma pessoa de confiança, e ele nunca antes estivera triste diante do rei. Naquele tempo, naquele dia, ele se apresentou diante do rei, mas ele não conseguiu disfarçar o seu sofrimento, ele não conseguiu disfarçar sua tristeza. E o rei, que gostava daquele homem chamado Neemias, ele se incomoda com a tristeza que estava transparecendo no rosto de Neemias. E é interessante que o rei questiona ele, diz assim: você não está doente, então por que você está triste? Por que o seu rosto está demonstrando tristeza? Por que fisicamente você está aparentando saudável, mas o seu rosto está triste? E aí o rei então discerne que aquilo ali não era outra coisa senão tristeza de coração. Neemias estava como um homem deprimido. Neemias estava sentindo uma tristeza na sua alma. A Bíblia diz que o coração alegre torna o rosto formoso, mas o coração triste faz o semblante descair, faz o semblante ficar não tão bonito assim. E aí nós vemos que ele teme quando o rei vê que ele está triste, e o rei poderia dispensá-lo, poderia até eliminá-lo, porque as leis naquela época, os reis naquela época eram mais ou menos assim. E ele então fala assim: o que está acontecendo com você? Você está triste. Nós sabemos, o rei não sabia, mas nós sabemos que ele havia recebido a notícia sobre Jerusalém e que ele estava há dias orando, jejuando diante do Senhor. Ele estava fisicamente agora abatido. O coração estava triste por causa da cidade e ele, de certa forma, estava esperando uma resposta de Deus acerca do que ele poderia fazer pela cidade. Então deixa eu falar com você uma coisa que me vem ao espírito agora. A primeira coisa que nós precisamos examinar em nós é o que, se nós nos importamos. Já falamos sobre isso aqui. E se nós nos importamos, se eu me importo, a pergunta é, também já fizemos essa pergunta aqui durante as lives: o que estou fazendo? Mas a gente poderia perguntar assim: o que eu posso fazer, tendo em vista que eu sou tão pequeno, a cidade é tão grande? Muitas vezes nós não temos tanta chance assim de estar nos mais diversos lugares, nas mais diversas demandas, nas mais diversas reuniões que tratam do caminhar da cidade, do desenvolvimento da cidade. Então o que eu posso fazer? Eu posso clamar a Deus, eu posso orar pela minha cidade, eu posso buscar a presença de Deus sobre a minha cidade. Isso, eu não preciso participar de reuniões, eu não preciso criar leis, eu não preciso estar em um cargo político, eu não preciso ser uma liderança, seja ela eclesiástica, civil, militar, eu não preciso. Mas eu posso clamar. Então, quando Neemias soube das notícias, ele começa então a orar. E ele está vivendo tão intensamente esse sentimento que agora ele não consegue disfarçar para o rei, ele não consegue se mostrar feliz diante do rei. O rei então vê aquilo e pergunta para ele o que está acontecendo, por que ele está triste,
uma vez que ele não está doente? Então a pergunta de hoje é: o meu sentimento pela cidade é notório? As pessoas conseguem perceber em mim o amor que eu tenho pela minha cidade? As pessoas podem ver em mim o incômodo que a situação do meu povo está me causando? Porque nós vamos convivendo. Você que tem filho em casa, você que tem criança em casa, pode perceber uma coisa muito interessante. Os anos passam, os meses passam, e a sensação que a gente tem é que as nossas crianças, os nossos filhos não cresceram. Às vezes eles estão adultos e nós ainda os vemos como crianças. Nós ainda muitas vezes nos comportamos com eles como se eles fossem crianças. Mas então chega uma visita na nossa casa que há tempo não nos vê e olha para o nosso filho e diz, olha para as nossas filhas e dizem: como cresceu, como desenvolveu, está muito grande. O seu filho já está um homem. E isso faz a gente despertar para o fato de que a nossa convivência em uma cidade, parece que a gente não vê o desenvolvimento no lado bom, mas também parece que a gente não consegue observar mais o crescimento da iniquidade, da miséria, do pecado, do afastamento de Deus. Parece que a gente não consegue mais ver, contemplar ou observar as necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais da nossa cidade. E aí o nosso sentimento também não vai demonstrar nada, porque realmente não estamos sentindo nada. Nós estamos nos acostumando a cada dia. Alguém diz que se você jogar um sapo numa água quente, ele vai pular, ele vai sair de lá. Mas se você colocar ele numa água fria e colocar essa panela no fogão, ele vai morrer lá, porque ele vai se acostumando com o calor, ele vai ali, ele ficando ali, parece que ele esquece de que a água está esquentando e acaba morrendo ali. Então deixa eu falar uma coisa para você que o Senhor tem ministrado no meu coração nesta manhã. A pergunta que eu tenho feito é: o que eu estou sentindo é notório? As pessoas podem olhar para mim e dizer assim: realmente essa pessoa se importa com a minha cidade, realmente essa pessoa é uma pessoa que entristece ao ver a situação degradante moralmente, espiritualmente da cidade. Por que estamos reclamando? Exatamente porque nós nos importamos. Quantos de nós levantaria às 5:30 da manhã? Olha que 5:30 da manhã já é manhã, não é nem madrugada mais, na minha opinião. Mas quantos de nós levantaríamos esse horário, 5 horas, 5:30 da manhã, só para clamar a Deus? Deixa eu falar com você. Nós estamos fazendo isso aqui só para fazer uma live. Poderíamos fazer uma live em qualquer horário. Mas a visão de fazer nesse horário é que a maioria das pessoas ainda não saiu de casa e poderíamos estar orando juntos aqui. Mas eu louvo tanto a Deus por você que está aqui. Que nós possamos fazer esse círculo que a gente faz dentro do templo, ao redor das cadeiras, que possamos fazer isso ao redor da cidade. Hoje nós vamos clamar para que a igreja do Senhor
se desperte e para que o nosso sentimento pela cidade seja notório, que a gente não consiga disfarçar mais a nossa indignação, nosso pesar. Então eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Hoje nós vamos orar também, ou aqui de uma forma especial, pelos encarcerados. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado a Deus por nos permitir ver a necessidade que nós como igreja temos de buscar a presença do Senhor, de estar com o Senhor, de clamar a Ti pela nossa cidade. Muito obrigado pelos teus filhos e filhas que já estão na live nesse momento, que tiraram esse tempo e entrar na live para orar conosco, Pai. Muito obrigado. Hoje queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor as pessoas que estão encarceradas. Deus, como deve ser difícil, deve ser horrível para as famílias. Como deve ser difícil, ó Deus, para a pessoa que está encarcerada. Senhor, essas pessoas cometeram crimes e por isso estão ali pagando, estão ali sendo punidas. Mas, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor, tanto na nossa cidade como em outras cidades representadas aqui, que aquelas pessoas que estão ali aprisionadas, encarceradas, que elas reconheçam a Deus, que elas reconheçam que o seu comportamento foi um comportamento ruim diante da sociedade, diante do Senhor. Que elas reconheçam a Deus que erraram e se arrependam. Porque o Deus quer dentro de uma cadeia ou fora dela, eles podem ser livres para te adorar, para te servir, livres de vícios, livres da culpa do crime diante do Senhor, apesar de estarem pagando diante da sociedade. Senhor, outra coisa que o Senhor coloca no meu coração para falar aqui é que muitos deles, ó Deus, já não se incomodam pelo fato de serem encarcerados. Muitos deles, ó Deus, já não querem sair de lá, porque se saírem, ninguém vai dar um emprego para eles. Se saírem, as pessoas vão discriminá-los. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre na vida de todos aqueles, ó Deus, que se voltarem para o Senhor ainda encarcerados, que quando saírem, eles vão ser pessoas bem-sucedidas, pessoas abençoadas, pessoas que vão conseguir um emprego, pessoas que vão restaurar a família, pessoas que vão honrar o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, muitos são na nossa cidade os encarcerados. Então, Deus, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, as suas famílias que sofrem, filhos que sofrem por causa dos pais estarem na cadeia, esposas, pais, mães, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer sobre essas pessoas, a Deus, o sentimento de responsabilidade com o seu erro. E que toda revolta do coração por estarem aprisionados, por estarem encarcerados, que toda tristeza da alma seja, Deus, substituída pelo bálsamo do Senhor. Todo lugar vazio seja ocupado pela presença do Senhor. Ó Deus, que essas pessoas possam, ó Deus, ser pessoas mesmo no encarceramento, possam ser pessoas de confiança. Ó Deus, no nome de Jesus, eu clamo a Ti para que as prisões físicas
dos presídios não se tornem também prisões espirituais. Pessoas, ó Deus, que estão oprimidas pelos demônios, pessoas que estão até mesmo possuídas dentro de presídios. Nós clamamos a Deus para que ali os presídios, ali os encarcerados, sejam alcançados pela sua graça e que eles, ó Deus, reconheçam o Senhor como o Senhor das suas vidas. Que eles, ó Deus, ao saírem dali, eles possam, ó Deus, testemunhar de uma vida restaurada, eles possam desfrutar da presença do Senhor e mesmo enquanto ali, possam viver diante de Ti. Ó Deus, muitas são as confusões, as rebeliões. Ó Deus, o desejo de sair dali e matar alguém. A ideia de quando saírem dali serão desprezados, menosprezados. Faz com que, ó Deus, a revolta do coração cresça ainda mais. Mas eu quero pedir que o Senhor venha, ó Deus, visitar aquelas vidas ali. Eu quero, Deus, clamar para que nesse momento os encarcerados sintam a presença gloriosa do Senhor lá na sua cela. Pai, no nome de Jesus. Também quero aqui mais uma vez clamar ao Senhor pela sua igreja nesse lugar, que é a igreja do Senhor. Tenha um sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor pela cidade. E que esse sentimento seja notório, que esse sentimento possa ser, ó Deus, tão grande que não tenha como disfarçar. Pai, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a esse tempo, trazido ao 10º encontro de oração, às 5h30 da manhã. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, da cidade, fora do estado, no estado, que o Senhor abençoe a sua cidade, que o Senhor abençoe o seu estado, que Deus ministre sobre os presídios em cada uma dessas cidades, sobre os encarcerados. Nós clamamos para que haja, ó Deus, um reconhecimento, que haja, ó Deus, um observar, um sentir da sua presença lá no presídio, lá nas celas. É o que oramos nesta manhã. Que o Senhor dê um dia de paz, de bênção para todo o teu povo, para toda a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos.